E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. E lembro que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo. A começar falando da boa ação que o Cruzeiro fez ontem, né? O clube em parceria com o Servas fez aí duas ações basicamente para tentar ajudar de alguma forma as famílias que perderam muita coisa devido às chuvas, né? As fortes chuvas em Minas Gerais. No primeiro tempo da partida, né? Os jogadores do Cruzeiro entraram em campo com o uniforme sujo de barro, né? E essas camisas serão leiloadas e o valor arrecadado será destinado às famílias aí que perderam muitos bens materiais, né? Principalmente porque as vidas, infelizmente, não tem como se recuperar. Outra ação que o clube fez também foi a doação de várias cestas básicas, né? Que serão também encaminhadas aí a essas pessoas que perderam tanta coisa. Acho que é uma boa ação do Cruzeiro, acho que tá fazendo muito bem. Nesse momento é necessário que todo mundo ajude da forma que puder, porque esse tipo de desastre ambiental meio que não pode ser evitado, mas a gente tem que minimizar ao máximo o prejuízo aí das famílias. E os clubes de futebol têm que agir sim, é muito importante que eles recuperem e respeitem esse caráter social que muitas vezes eles negligenciam. Falando agora de campo e bola, né? O Adilson Batista começou a entrevista falando sobre os erros de passe do Cruzeiro, especialmente no primeiro tempo, tentou explicar as suas substituições na partida contra o Vila Nova, que a gente conseguiu aquela importante vitória por 1-0 graças a um gol contra do adversário. Concordo plenamente com essa ideia dos erros de passe, realmente achei que o Cruzeiro abusou da falha nesse fundamento, mas aí o Adilson tentou explicar ali por que ele tirou o atacante, né, o Judivan, e deixou o Cruzeiro jogando com dois meias, né, Rodriguinho e Maurício, eventualmente fazendo um papel de falso 9 e dois pontas abertos. Ele lembrou mais de uma vez que a gente passou de 70% de posse de bola com essa formação, que os zagueiros do Vila Nova ficaram sem ter quem marcar e que a ideia era justamente essa. Fato é, a forma como o Cruzeiro estava desenhado em campo, ela de fato fazia sentido, mas no campo, por mais que o Adilson queira defender essa ideia, a gente não viu isso funcionar tão bem. As chances de gol não foram muitas, a gente deve reconhecer isso. De fato, o Wellington apareceu bem ali pelo lado direito, conseguiu chegar no fundo algumas vezes e errou muito a tomada de decisão. Mas uma coisa eu tenho certeza, se a ideia do Adilson é não usar um 9 trombador, tudo bem, não tenho nada contra isso. Mas Judivan e Vinícius Popó não são camisas 9 trombadores, eles não são jogadores dessa característica. O Thiago pode até ser um pouco mais, é um cara mais forte fisicamente e tudo. Mas não existe essa lógica, se eu colocar um atacante é para trombar. Você pode ter um atacante para dar mais profundidade e o meia também ter um pouco mais de espaço para você afundar a zaga do adversário. Enfim, o importante é que a gente venceu, mas o Adilson, eu acho que ele não precisa ficar apaixonado pelas ideias dele. Ele tem que fazer o trabalho, olhar o que é melhor para o time. Acho que é válido ele fazer o teste, jogar sem centroavante foi também uma forma que acabou funcionando, né? O gol saiu, mas a única coisa realmente importante é que o Cruzeiro vença seus jogos, consiga os resultados e os meninos vão se firmando. E eu tenho sim um pouco de medo do Adilson Batista acabar queimando os jogadores por essa tentativa dele de fazer valer a sua parte tática, de mostrar que é um grande treinador. Ele tem que focar no trabalho, ele não tem que focar no eu, tá? Ele tem que jogar pelo Cruzeiro, trabalhar pelo Cruzeiro. Acho que às vezes na entrevista ele pelo menos me passou uma impressão, né, de que ele estava muito mais preocupado em explicar as suas decisões e por que ele fez. E assim, o gosto dele, tudo bem, cada um tem o seu gosto, mas o mais importante é que o Cruzeiro esteja bem. Passado esse momento da corneta, eu gostei que o Adilson destacou muito dois jogadores jovens do Cruzeiro pela partida que fizeram, né? Uma foi o Jadson, que ele falou aí que certamente tem potencial para ser um jogador top, e o outro o Marco Antônio, que ele até comparou com o Ademir da Guia, né, um jogador histórico lá do Palmeiras. Acho que o talento desses meninos é nítido, né? Quem acompanha a categoria de base sabe que são de fato muito bons jogadores, e o Jadson tá chamando a atenção pela personalidade que entrou. A mesma coisa o Marco Antônio, né? Fez a sua estreia, chegou botando a camisa, batendo escanteio, fazendo jogada de efeito ali, jogadas muito técnicas, e vamos torcer para que eles continuem trabalhando sério, né? Estão num bom caminho e certamente são caras que podem nos ajudar muito dentro de campo e financeiramente também numa futura venda. A respeito do Robertson, né, o Adilson Batista defendeu a contratação, dizendo ser um jogador tarimbado, um cara que tem experiência de Internacional, de Juventude, de Grêmio, um cara que ele já conhece e que certamente vai ser útil ao Cruzeiro. O pessoal tentou até dar uma apertada, uma questionada nos números, né, o baixo número de gols do Robertson.
O Adilson se mostrou um pouco irritado com isso e tudo mais, assim, meio querendo responder rápido, né? Não deixando nem o repórter terminar a pergunta direito. Mas enfim, vamos torcer para que o Robertson consiga nos ajudar. A gente já viu que essa função ali no ataque tá meio em aberto, até porque o Rodriguinho não deve ficar no clube. E aí até aproveito para entrar nesse mérito, né? Que o Rodriguinho falou após a partida que espera que até o final dessa semana a situação esteja resolvida. O mais provável é realmente que ele deixe o Cruzeiro, mas por enquanto segue no elenco, jogou ontem, não jogou bem, acho que todos concordamos com isso, mas enfim, o mais provável ainda é que o Rodriguinho não siga no Cruzeiro. Um jogador que atua exatamente nessa função, como meio atacante, é o Jonathan Robert, que o Adilson até falou sobre ele na entrevista, já tá fazendo exames médicos no Cruzeiro, se der tudo certo, não tiver nenhuma irregularidade, até o final de semana ele já estará apresentado e já começa a treinar com os companheiros. O atleta vem emprestado pelo Grêmio até o final do ano e sem os direitos fixados. Eu vi algumas pessoas problematizando isso, pô, mas o Cruzeiro tinha que pegar o cara por empréstimo e fixar os direitos, vai que ele joga bem, a gente quer comprar o atleta. Amigos, espera aí, né? O Cruzeiro não tem dinheiro para comprar ninguém, vamos lembrar disso? Mesmo se a gente fizer uma boa temporada, se a gente ganha a Série B, tá de volta para a Série A, a situação financeira do Cruzeiro vai continuar muito complicada. Então, nesse momento, eu acho que fixar o valor dos direitos federativos do atleta não faria diferença nenhuma, porque o Cruzeiro não vai ter dinheiro para comprar o Jonathan Robert no final da temporada. A gente tem que pensar no 2020, esse menino tem que nos ajudar esse ano, e para 2021 a gente vê o que acontece. O Ariel Cabral recebeu mais 4 dias para resolver as suas pendências lá na Argentina, né? Segundo o Ocimar Bolicenho, esse foi o último prazo que o Cruzeiro deu ao atleta, mas aparentemente até agora não tem proposta nenhuma, não tem ninguém querendo a contratação do Ariel. O meu medo nesse momento é o Ariel Cabral simplesmente voltar pro Cruzeiro e falar que não arrumei proposta, tô de volta, tô chegando, quero jogar, não aceito redução. E aí, o que vai acontecer? Né? Porque assim, realmente o Ariel Cabral ganhando 500 mil reais, a melhor coisa que ele pode fazer pelo Cruzeiro é ir embora. Mesmo que ele aceite aí uma readequação salarial, eu ainda acho que ele é um jogador que tecnicamente é muito questionável. Acho que ele tem experiência, ele pode ajudar, mas será que ele é exatamente o jogador que a gente precisa? A gente que está formando um elenco de intensidade, que busca um jogo mais rápido? Então a gente tem que usar o bordão do Adilson, né? Vamos aguardar, mas eu torço muito para que o Ariel Cabral consiga arrumar um outro clube e deixe o elenco do Cruzeiro logo logo. Falando em outro volante, a situação do Rômulo segue pendente, mais travada do que nunca. Como eu falei rapidamente na live ontem, né, a situação que tá rolando é a seguinte: já havia um acerto de um grupo de empresários com o Desportivo Brasil, que é dono do jogador, por um valor para comprar o atleta, registrar em outro clube do interior de Minas e emprestá-lo ao Cruzeiro até o final de ano. Parece que o Cruzeiro quer contar com o Rômulo, mas agora o Desportivo Brasil que está querendo mais dinheiro, então por isso a negociação voltou a travar. Seguimos aguardando o que se desenrola dessa novela, mas nesse momento a gente pode dizer que o mais provável é que o Rômulo não virá para o Cruzeiro. A gente torce para que isso mude, acho que seria um jogador que pode ser útil ao elenco por poder jogar como volante e como lateral direito também, mas hoje não é muito provável que ele seja integrado. Com relação ao zagueiro Manuel, tá viajando nessa quarta-feira para a Turquia, onde vai acertar os últimos detalhes da sua transação para o Trabzonspor. Essa negociação tem que ser fechada até a sexta-feira, que é o dia que encerra o mercado, né, que fecha a janela de transferências europeia. Já com relação ao Dedé, o Ocimar Bolicenho falou que os empresários do jogador pediram ao Cruzeiro uma autorização válida por 5 dias, tá? Então durante essa semana é possível que a gente tenha novidade, e esses empresários estão tentando fechar a transação do Dedé para um clube da China. Não revelaram qual é o clube, mas existe a possibilidade sim do Cruzeiro receber algum valor nessa negociação. Tomara que a gente receba, né? Qualquer mixaria pra gente já tá valendo nesse momento, e se livrar do salário do Dedé, que é pra lá de 700 mil reais, é ainda mais importante. A respeito de Fred, até agora nada novo, né? Na segunda-feira teve a reunião do atleta, empresário lá no Cruzeiro, nada foi definido, mas a situação segue aí favorável a uma rescisão. Parece que o Fred abriu mão de alguma coisa que teria a receber nesse resto de contrato, né? Que o contrato dele valeria até o final do ano, e o que tá faltando ser acertado é o parcelamento dessas dívidas, né? Porque o Cruzeiro deve aí mais de 1 ano de direito de imagem pro atleta, deve várias parcelas de salário atrasado também, e a gente sabe que o salário era alto, né? Era pra lá de 1 milhão, então é muito dinheiro que o Cruzeiro deve ao atleta, e os advogados que estão resolvendo isso. Então é provável sim que Fred e Cruzeiro acertem logo a rescisão de contrato, e o destino dele deve ser o Fluminense, que é o único clube que fala abertamente que quer o Fred. Um boato que tem crescido muito aí nas últimas horas é a respeito do goleiro Rafael, que poderia, né, assinar com o Atlético Mineiro. Parece que é isso, inclusive,
que está travando a rescisão de contrato com o Cruzeiro. Tudo seria resolvido na segunda, mas aí rolou o papo de que ele poderia ir para o Atlético e o Cruzeiro não está disposto a liberar o atleta sem custo nenhum para um rival direto. Se eu fosse gestor do Cruzeiro, eu tentaria fechar essa rescisão contratual do Rafael com uma cláusula semelhante à que o Atlético Mineiro usou na situação do Fred, que rescindiu o contrato com eles e tinha uma multa de 10 milhões caso viesse para o Cruzeiro. Eu tentaria impor essa mesma multa ao Rafael de 10 milhões de reais caso ele vá para o Atlético, por quê? Esse tipo de multa a gente ainda não sabe se ela é legal ou ilegal. Nem nos especialistas em direito esportivo existe consenso, né? Tanto que a situação já passou por diversas esferas e uma definição mesmo só vai acontecer em 2021. E aí tem a questão da jurisprudência. Se o Cruzeiro coloca a mesma cláusula de 10 milhões de reais e o Atlético contrata o Rafael, a questão vai ser o seguinte: se o Cruzeiro tiver que pagar um valor pelo Fred, o Atlético vai ter que pagar pelo Rafael. Se o Cruzeiro não precisar pagar, o Atlético também não precisa. Acho que essa seria uma forma da gente até evitar reforçar um rival direto, e eu entendo o Rafael querer sair do Cruzeiro depois de ficar 10 anos no banco, isso aí eu não tenho o menor problema, mas sair para um rival direto é trairagem, sabe? Sair de graça, pedir para sair e ir pro Atlético seria uma coisa que, na minha opinião, seria imperdoável. E aí aquele negócio, o Cruzeiro rescinde o contrato com o Rafael. Se o Atlético quiser correr o risco, vamos ver quem ganha na justiça. Fato é que, se isso acontece, a gente conseguiria, de certa forma, anular um possível débito de 10 milhões de reais a respeito da contratação do Fred. E acho que é, no mínimo, uma falta de criatividade dos empresários do jogador, né? Quer dizer, tem centenas, milhares de clubes no futebol mundial, certamente muita gente precisando de goleiro, vários clubes em que o Rafael seria titular. Ele tem que querer se mudar justamente para um rival direto do Cruzeiro, né? Será assim que não tem limite a falta de noção? Isso ainda é boato, tá? A gente não vê aí jornalistas minimamente confiáveis falando dessa possível contratação do Rafael, mas tem muito boato crescente nas últimas horas e sim, eu acho que hoje a gente já pode tratar como algo possível. E se porventura o Rafael sai do Cruzeiro e vai jogar no Atlético, esse sim eu acho que a gente pode chamar aí com todas as letras, né, de persona non grata, um camarada que não seria ninguém se não fosse o Cruzeiro, que passou mais de 15 anos no clube, sair na pior crise da história do Cruzeiro para um rival direto, como eu falei anteriormente, seria inaceitável, seria sim o Judas ao quadrado. E para fechar, falar um pouco dos julgamentos aí do Cruzeiro no STJD, que vão acontecer nessa quarta, amanhã, quinta-feira e também na sexta, referente a jogos aí no ano passado que tivemos episódios de barbárie no Mineirão. Hoje tem um julgamento aí a respeito do jogo Cruzeiro e Palmeiras, que foi o último jogo da temporada, que teve aquela quebradeira no estádio, né? Amanhã tem aí o julgamento do efeito suspensivo da partida Cruzeiro e Atlético, né? Que teve aquela briga no estádio, o Cruzeiro tinha que pagar um jogo, conseguiu o efeito suspensivo, vai ser julgado na quinta, e na sexta-feira tem também um julgamento a respeito de Cruzeiro e CSA, que foi outro jogo que teve ali alguma quebradeira, muitos protestos, arremesso de objeto também. Para cada um dos casos, o Cruzeiro pode perder até 10 mandos de campo e receber multas que vão até 100 mil reais. Ou seja, o Cruzeiro pode perder até 30 mandos de campo, e o fato de ser reincidente, né, são 3 julgamentos seguidos, isso pesa bastante. Então certamente o Cruzeiro vai tomar uma punição grande. Acredito que não tão grande assim, né, mas imagino que se, por exemplo, no final das contas o Cruzeiro fica 10 jogos sem mando de campo, já é uma punição absurda. Até porque esses jogos não podem ser cumpridos em Campeonato Mineiro, são em competições nacionais. Então é Copa do Brasil e Brasileiro, né? A gente vai ter que pagar uma punição violenta em Série B. E assim, a gente precisa subir de volta para a Série A. Nesse momento, o que a gente tem que fazer é aguardar e torcer para que o departamento jurídico faça um bom trabalho, que consiga minimizar essa pena, né? Para que o Cruzeiro tenha condição aí de jogar pelo menos a maioria das partidas na segunda divisão dentro da nossa casa. Seja o Mineirão, seja o Independência. Quando você é punido por perda de mando de campo, normalmente você tem que mandar os jogos a mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, né? Então nem em Sete Lagoas a gente não poderia jogar. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Se não for pedir demais, eu gostaria que vocês dessem um feedback aí de como que tá a qualidade do vídeo, o áudio, a imagem e tudo mais, se melhorou em relação ao último, né? Que eu ainda tô fazendo testes com essa nova câmera aí para ver se fica legal. Mas por agora é isso mesmo, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!